Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Fabre, do Instituto Politécnico da UERJ de Nova Friburgo. Então hoje vamos falar de processos de Poisson, como parte do curso de processos estocásticos, ministrado da graduação em Engenharia da Computação e Engenharia Mecânica. Então o processo de Poisson é um processo, conforme aquele exemplo que a gente tinha dado no começo do curso, é um processo de índice contínuo, que a gente vai pensar como sendo o tempo ou o número de jogadas, e espaço de estados discretos, que seria a contagem. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa tipo o Instagram e você quer avaliar a qualidade das informações, você pode estar tentando estudar o número de fotos boas recebidas até um tempo T no Instagram. Ou, por exemplo, o número de requisições em um data center até o tempo T. No caso de um vídeo do YouTube, por exemplo, o número de requisições até o tempo T. Então a gente tem geralmente o tempo, né? O índice T seria o tempo. E eu tenho essas variáveis aleatórias indexadas agora para um índice contínuo. E o espaço de estados ainda pode ser discreto, que seria como se fosse uma contagem de eventos. Número de fotos ou número de requisições. Então, o processo de Poisson, sendo um processo de contagem, a gente vai ver a definição formal, mas basicamente a gente pode pensar aqui, ó, que você vai ter um tempo contínuo, e na medida que o tempo vai aumentando, você vai contando a quantidade de eventos. Então, no caso aqui, ó, de 0 eu tenho 0 eventos, em T1 chega um outro evento, houve alguma outra ocorrência, né? Aí até T2 permanece em 1, tá vendo? Em 1. Depois em T2 pulou para 2, aí fica até T3 já chegou, depois T4, aí esse aqui demorou mais um tempão, ficou em 4 um tempão, de repente vem mais um evento e sobe para 5. Então vamos fazer uma revisão relâmpago daquela revisão relâmpago de distribuições que a gente tinha no início do curso. Para quem ainda não viu, recomendo olhar ou assistir de novo aquele vídeo da revisão relâmpago de distribuições. O que a gente tem que lembrar é que o processo básico, no caso discreto, é o processo de Bernoulli. Igual a gente girar uma moeda onde tem a probabilidade P de sair cara ou coroa. No caso aqui só tem zeros e uns e eu tenho a probabilidade de sair 1, sendo P. Que a gente interpreta como sendo a taxa de sucesso ou a probabilidade de sucesso. Então aqui pra gente sucesso, essa palavra sucesso vai querer dizer eventos ou acontecimentos de qualquer coisa. Então geralmente a gente tem, no caso do processo de Bernoulli, 1 sobre P seria então o número esperado de jogadas até um sucesso. Então esses dois tipos de pergunta que a gente centra na hora de falar sobre processo de Poisson. A gente sempre vai estar aqui, por exemplo, as jogadas, que seria o eixo X aqui, seriam tempo, análogos ao tempo contínuo. Então eu vou querer, por exemplo, o número esperado de jogadas dentro do intervalo de tempo. Nessa pergunta aqui de cima, a gente está geralmente pensando na probabilidade de acontecer um sucesso, né? Ou a taxa de sucesso por jogada, ou sucesso por tempo, no caso dos processos contínuos. E aí, quando eu inverto, eu vou estar sempre pensando na outra questão, que é o número esperado de jogadas, que pra gente é o tempo, né? Jogada é tempo. Então seria o tempo médio até um sucesso. Ok? Então esse de cima a gente pensa no número de sucessos por unidade de tempo e o de baixo a gente pensa no tempo esperado até um sucesso ou uma ocorrência. Então a gente já pode intuitivamente aqui, a gente não deu definição formal ainda, mas intuitivamente, o processo de Poisson então seria esse processo de ocorrências, né? Eu tenho um tempo e ao longo do tempo vão acontecendo coisas. E essas coisas que acontecem, ela tem uma taxa fixa. Por exemplo, 2,5 gols por partida. Sempre que tiver isso, então a gente vai estar sempre pensando que esse é o processo de Poisson e essas distribuições de Poisson exponenciais, elas dão para a gente ou a probabilidade do tempo até o primeiro sucesso, no caso exponencial, ou a probabilidade de ter N sucessos ou K sucessos no intervalo de tempo, que seria o Poisson. Então, geralmente, a gente vai estar pensando em eventos que têm uma taxa fixa e fazer perguntas a respeito deles. Ok? Então, sempre que eu tiver um problema que tem uma taxa fixa de ocorrência de eventos, e esses eventos acontecem no tempo contínuo, essa taxa fixa, ou você pode também pensar numa densidade de ocorrência, ou também pode pensar no inverso disso. Pode pensar que é um problema onde eu tenho tempo médio para a próxima ocorrência. Sempre tenho tempo médio onde vai acontecer alguma próxima coisa. Tá? E se eu estiver modelando desse jeito, geralmente a gente vai estar sempre pensando em processo de Poisson e nessas distribuições exponenciais Poisson, gama, no caso discreto, a geométrica binomial. Então a distribuição gama, se a gente vê ela como uma soma de exponenciais, como a exponencial dá a probabilidade do tempo ao primeiro sucesso, a gama daria a probabilidade do tempo até o résimo sucesso, tá bom?
Ok, então a gente já viu, já falei mais ou menos que o processo de Poisson, a gente começa com um tempo, né? Que antes era o número de jogadas nos casos discretos, agora a gente tem o tempo. Ao invés de ser jogadas sucessivas, a gente tem o tempo. E a gente tem ocorrências nesse tempo. Pode ser qualquer tempo contínuo. Então, tem uma ocorrência discreta no tempo contínuo, por exemplo. Aí passa mais, aí tem outra ocorrência, etc. Então a gente viu, né, que esse processo, se fosse número de jogadas e tiver ocorrência, a gente tem basicamente a distribuição binomial, mas também tem a geométrica. Lembra? O primeiro a gente está pensando mais na razão, número de ocorrências por unidade de tempo, e no de baixo a gente está pensando mais no contrário, que é o tempo até a primeira ocorrência, por exemplo. Ou o número de jogadas até a primeira ocorrência, lembra? Isso aqui seria a distribuição de Poisson, no caso contínuo, e essa aqui de baixo análogo à distribuição exponencial. Então a gente tem, nessas ocorrências, a gente vai sempre estar pensando nesse NT, que seria o número de ocorrências até o tempo T. Então, no caso do WhatsApp que a gente tinha visto, né? Se a empresa do WhatsApp estiver analisando a qualidade dos dados que tem na plataforma deles, a variável básica aqui de contagem, né? Estou contando o número de mensagens. No caso, a gente falou do Instagram, mas pode ser o WhatsApp. Qualquer análise de qualquer tipo de aplicativo de computação até o tempo T. E se eu pegar então esses NTs, né, que são o número de mensagem do WhatsApp, e agrupar elas, pegar a família, né, de NTs para todo T maior ou igual a zero. Então isso aqui vai dar para a gente um processo contínuo no tempo, só que os valores são inteiros. Vamos fazer uma definição formal. Até aí a gente já tinha visto, né? Então, definição. Um processo estocástico de contagem, ou simplesmente um processo de contagem, é uma coleção de variáveis aleatórias, tal que se eu tiver um tempo S e um tempo T, onde S é menor ou igual a T, então o NS vai ser menor ou igual a NT. Ok? Então é tipo uma função monótona, né? Só estou formalizando o que a gente já viu aqui. Então note que o NT menos NS vai dar o número de eventos ou sucessos ou qualquer coisa no intervalo ST. Então eu tenho essa observação, a outra observação é cuidado, né, com o termo evento versus o elemento ômega pertencente ao espaço amostral versus um subconjunto do espaço amostral. Então, só para lembrar que na nossa convenção, que a gente está usando que é da matemática moderna, o espaço amostral é o espaço de saídas. Então o elemento de ômega é saída, não é evento. E aí a gente tem um conjunto de eventos aos quais eu vou dar probabilidade, que seria esse F. Então eventos é um conjunto de saídas. Mas aqui eu estou falando em evento como sendo sucesso. Então aqui a gente usa o termo aqui correto, seria usar sucessos, tá? Para não confundir com esse outro evento. Ou ocorrências. Então evita usar esse termo evento. Então isso aqui seria uma saída, lembra? E isso aqui sim é o evento, nessa teoria. E os subconjuntos do ômega aos quais eu associo probabilidade é um evento, tá bom? Então outra definição. Ok? Então tem várias definições de processo de Poisson. Vários jeitos de definir que ajuda a gente a modelar na prática ou não. Então eu vou dar essa aqui. Então processo de Poisson com parâmetro lambda. Né? Você já pode até colar, lembrando que lambda lá, quando a gente reviu distribuições, era a taxa de... Parecido com Bernoulli, lembra? Vamos colar. Vamos colar. O Bernoulli, lembra, era a probabilidade de dar 1. Quantidade de sucessos por jogada. E a gente tem o inverso desse aqui. Qual que seria o lambda? O lambda é análogo a isso aqui. Ó. Número de sucessos por jogada. Ok? Então, o lambda que a gente vai estar mexendo aqui é como se fosse o P. Número de sucessos por jogada. Número de gols por partida, por exemplo.
Então, o processo de Poisson com parâmetro lambda é um processo de contagem. Tá ok. Então, 1. O N0 vai ser 0. Então, além de ser crescente, lembra? O N0 é igual a 0. E o NT vai ter a distribuição de Poisson que a gente viu. E o parâmetro da distribuição vai ser lambda vezes t. Porque lambda é sucesso por unidade de tempo. E NT vai ter a distribuição de Poisson, então lambda vezes t. Sucesso por unidade de tempo vezes o tempo que eu estou medindo. E esse segundo caso aqui é para... Desculpa, gente, essa aqui é a condição 2. Tá bom? A condição 3 é a condição chamada incrementos estacionários. Vai dizer o seguinte, que se eu tiver n, o número de sucessos até o tempo t mais s, menos o número de sucessos até o tempo s, vai ter a mesma distribuição que o nt. Ok? Então não interessa onde eu estou. O que interessa é só esse delta. Então eu tenho aqui o s, o t mais s. O que só nos interessa é esse t aqui. Ok? Então isso aqui vale para todo st maior que 0. E ok, então gente, como é que a gente escreve isso? Que isso tem a mesma distribuição que isso. P de nt mais s menos ns, ck, é a mesma coisa que P de nt é igual a k. Isso aqui vai ser igual a e elevado a menos lambda t a k sobre k fatorial. K é igual a 0, 1, tá bom? Tá, então, apenas o comprimento do intervalo interessa. Isso quer dizer que essa densidade de ocorrência de sucessos ela é homogênea no tempo, né? E a condição 4 é a condição dos incrementos independentes. Ela vai dizer que se eu tiver 4 instâncias de tempo, por exemplo, nt menos ns e nr menos nq, onde eu vou ter o tempo t é menor que o tempo r, que é menor que o tempo s, que é menor que t. Isso aqui tudo positivo. Tá bom? Então, Q é menor que R, que é menor ou igual a S, que é menor que T. Tá? Então, tem esses três caras. Então, esses caras aqui são independentes. O número de ocorrências entre S e T e entre R e Q são independentes. Então, o que isso aqui está dizendo pra gente? Que intervalos disjuntos têm a probabilidade de ocorrências independentes. Então, observação, vamos lembrar aquilo que a gente já falou da distribuição, que a gente já sabia. A gente já sabe que o tempo esperado da variável nt, se ela tem distribuição de Poisson, vai ser o parâmetro, né, que é lambda t. E a gente já viu que a interpretação era que se espera, em média, lambda t sucessos por t unidade de tempo. Né, a chegada de pessoas numa loja ou qualquer coisa assim. Não quer dizer, então, que a gente vai ter uma taxa fixa para o fenômeno real. Quer dizer que a gente está modelando assim, tá bom? Então, é uma maneira de modelar e simplificar para a gente poder fazer essas contas aqui. Então, só lembrando que a taxa, então, de acontecimentos vai ser E de NT dividido por tempo, que é essa densidade que a gente já falou.